Eu quero agora trazer um outro tema e conversar com a nossa reportagem, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta conseguir a liberação de passaporte para participar da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Assim como Bolsonaro, outros líderes também receberam um convite por e-mail ou por ligação. Não foi uma carta ali timbrada, olha, venha participar aqui da minha posse. E aí isso está gerando alguma divergência na hora de liberar o passaporte de Jair Bolsonaro. Vamos entender a celeuma toda com a Janaína Camelo, que vai contar para a gente agora. Fala aí, Jana. Pois é, Evandro, isso mesmo. Donald Trump, ele abriu uma exceção no cerimonial da posse dele, né, nos Estados Unidos, e aproveitou para convidar diretamente, assim, por e-mail, como você disse, vários líderes ao redor do mundo, especialmente a maioria deles aí de direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, por tradição, nessas posses aí presidenciais, não se faz um convite aos chefes de Estado, mas sim aos diplomatas, às embaixadas, né? Tanto que foi por isso que o presidente Lula, ele não foi convidado, o presidente Lula aqui no Brasil. Quem deve participar da cerimônia no próximo dia 20, na segunda-feira, é a embaixadora do Brasil em Washington, que é a Maria Luísa Viotti. Então, entre os que foram convidados por Donald Trump, abrindo essa exceção, ele fez esse convite direto. Javier Milei, da Argentina, a primeira-ministra da Itália, que é a Giorgia Meloni, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, o ultradireitista francês Éric Zemmour, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mas Trump também convidou o líder comunista Xi Jinping, da China, viu? Bom, Lula, de fato, realmente ele não recebeu esse convite direto, mas vários outros líderes ao redor do mundo receberam, sim. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, como você bem lembrou, Evandro, tenta reaver o seu passaporte para poder ir a essa posse, né? Porque ele tem o passaporte dele retido, porque ele é investigado em vários inquéritos aí, conduzidos pela Polícia Federal. Inclusive, ele fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que é quem determinou a retenção do passaporte dele. Inclusive, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele já pediu uma manifestação à Procuradoria-Geral da República sobre esse pedido de Jair Bolsonaro. E ele está só esperando essa resposta da PGR para então dar uma resposta. O ministro Alexandre de Moraes, ele não costuma ser muito demorado nessas questões. Então, assim que ele receber, ele vai dar uma resposta a Jair Bolsonaro. Há uma expectativa sobre isso, porque o ministro ele poderia ter simplesmente, prontamente, ele, quando recebeu essa solicitação de autorização, ter negado esse pedido de Bolsonaro. Mas não, ele pediu esclarecimentos, né? E isso acabou gerando ali uma curiosidade, o que o ministro deve responder, então, agora, assim que receber essa manifestação da PGR. Então, só lembrando, Bolsonaro fez essa autorização para reaver o seu passaporte, está fora do Brasil entre os dias 17 e 22 de janeiro, que é quando acontece a posse de Donald Trump, e outros eventos ali relacionados à posse, né? O presidente Jair Bolsonaro fez esse pedido na sexta-feira e o ministro Alexandre de Moraes pediu mais esclarecimentos, porque esse pedido foi feito exatamente assim no corpo de e-mail, de um e-mail que foi enviado para Eduardo Bolsonaro. Moraes então respondeu: olha só, esse e-mail foi enviado para o filho do Bolsonaro, de um endereço não conhecido, não há data, não há horário sobre esse evento. E aí ontem a defesa de Bolsonaro deu esses esclarecimentos adicionais a Moraes, dizendo que o e-mail que foi enviado é do mesmo domínio do site oficial que está organizando a cerimônia de Donald Trump. Diz que por hora ainda não tem ali horários, mas que Bolsonaro também, indo aos Estados Unidos, não vai atrapalhar de forma alguma as investigações que estão em andamento. Então, agora, o ministro Alexandre de Moraes está só esperando essa resposta do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para então enviar aí uma manifestação à defesa de Jair Bolsonaro, se autoriza ou não a viagem dele aos Estados Unidos. Evandro. Eita, que confusão. Obrigado, Janaína Camelo, pelas informações. Um ótimo trabalho para você. 5h28. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Vamos conversar aqui com os nossos amigos sobre essa história envolvendo a tentativa de Jair Bolsonaro de participar da posse. O Eduardo Bolsonaro recebe um e-mail que, segundo ele, tem o domínio do site que está organizando toda a cerimônia da posse de Donald Trump. A gente sabe que os Estados Unidos não mandam convites diretamente para o presidente da República, e nesse caso também não há esse convite assim formal para o ex-presidente. São as embaixadas normalmente que são convidadas para participarem da posse.
Agora, o presidente, a partir da sua defesa, tenta mostrar e provar que, olha, aqui, ó, convite por e-mail ou por ligação, então não vai haver nada demais. Vocês acham que Jair Bolsonaro conseguirá viajar para os Estados Unidos, Alan Gani? Eu não sei, porque o Brasil tem umas burocracias muito esquisitas, né? Eu até entendo que no mundo jurídico você precisa de ritos, você precisa de uma formalidade, de documentos oficiais. Mas aí eu vou te propor um exercício de raciocínio aqui. Vamos tirar o protagonista da história, Jair Bolsonaro. Vamos colocar que seja qualquer outra pessoa investigada pela Polícia Federal que tenta obter um passaporte para participar de um evento fora do país. Vocês acham que isso passaria? Vocês acham que vocês avaliariam da mesma maneira, colocando e tirando Jair Bolsonaro dessa figura? Então, eu vejo que, assim, qual que é o documento probatório, né? Será que um e-mail é suficiente ou uma autorização ou precisa de um outro tipo de documento? Porque há esse tipo de regra na burocracia e me parece que sim. Né? No mundo aqui jurídico do Brasil, você precisa um e-mail só, não basta, né? Precisaria de algum documento mais oficial. Agora, é difícil dissociar a figura do Jair Bolsonaro, né? Porque é uma figura pública. Eu acredito que ele não teria ali um risco de fuga. Aliás, não vejo nem motivo para ter o passaporte cassado, dado que ainda ele não está numa condição de réu, ele está sendo investigado. Então, acredito que seria de bom tom que o Supremo liberasse a ida do ex-presidente à posse de Donald Trump. Você entende, Piperno, que seria de bom tom que houvesse essa liberação e que não haveria risco nenhum de Jair Bolsonaro participar ao lado de outras autoridades da direita no mundo? Não, veja, eu já disse aqui algumas vezes que uma vez feito o convite, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deveria liberar a viagem dele, né? Porque é exatamente isso, o presidente ainda não tem nenhuma condenação. Sendo assim, uma vez convidado, eu acho que ele pode viajar. Há, de fato, essa dúvida em relação a esse protocolo, da forma como foi feito o convite. Ao procedimento, Exatamente, ao procedimento. Procedimento e a procedência, né? Mas, veja, Evandro, eu acho que também não custaria nada lá para o protocolo, lá da posse do presidente, mandar enfim, uma cartinha, né? Uma cartinha para alguém lá, para representação diplomática, ou diretamente para o STF, ou algum documento mais esclarecedor aí para o Flávio Bolsonaro, porque a gente também não pode esquecer uma coisa, né? O deputado Eduardo Bolsonaro estava lá no comitê, na casa do Trump, no dia lá do anúncio da vitória e tal. Então é óbvio que ele não é uma figura estranha ao presidente Trump. Então, libera lá, enfim, a viagem. E agora, se por acaso, na posse, lá nos eventos oficiais, não aparecer nenhuma imagem do presidente Bolsonaro, aí vamos falar, opa, mas vem cá, que negócio é esse? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o fato é que me parece que é um detalhe que dá para ser facilmente resolvido. Que foi, Gani? Não, eu só quero contar aqui um caso pessoal, que é o inverso, mostrando que a burocracia muitas vezes atrapalha, né? Eu fui dar aula nos Estados Unidos e aí me pediram o meu diploma de doutorado, né? E aí precisava ter o tal do selo no diploma. Só que os diplomas aqui não tem esse selo. E lá nos Estados Unidos tem um tal de selo. Eu falei, mas não tem o selo aqui. Aí mostrei o original, mostrei a cópia, o e-mail da Secretaria de Posse. Falei, não, ele foi aluno aqui, tirou, tá tudo certo. Não, mas a gente precisa do selo. Moral da história, para eu conseguir isso, ficou o meu original lá e tá lá até hoje. Como assim? Ficou o meu original, tem que tirar uma segunda via. Mas só para mostrar que uma burocracia não é... Às vezes a gente acha que é só no Brasil que tem essa... Você voltou sem diploma. Sem diploma. Eu tenho a cópia eletrônica, digital, mas a física bonitinha para enquadrar... Tá lá. Tá lá. Aquela que você recebeu lá no canudinho, bonitinho. Isso, exatamente. Ficou lá. Agora, só para mostrar como a burocracia, muitas vezes, lá também tem essas idiosincrasias. Nossa, ele gastou agora. Eita, nossa senhora, com o Michaelis até tremeu. O Aurélio fez Gustavo Segré, fala pra gente como é que funcionam essas questões diplomáticas, principalmente quando envolvem ex-presidentes e não aqueles que estão no poder. São convites que são feitos especificamente. Agora, a preocupação da justiça não deveria ser se o Bolsonaro vai sair ou não na foto do lado do Trump. Ele pode ir viajar, de repente vê o Trump, de repente não, está longe, está perto. Eu acho que vai estar perto, mas para
o Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ministro Alexandre de Moraes, é um problema. Liberar ou não liberar. Imaginemos por um momento que não liberou. E vai Michele Bolsonaro, representando o presidente. E aparece uma foto, Michele Bolsonaro do lado do presidente. Porque essa é uma alternativa, tá, gente? Isso aí que o Segré está falando seria uma possibilidade. Diante da não autorização do presidente da República poder participar da posse, a ideia seria enviar, então, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama. E tem algumas informações de corredores que dizem que é provável que Trump venha para o Brasil, e não necessariamente com uma visita de Estado, e não necessariamente para visitar o presidente Lula. Alguma coisa parecida ao que aconteceu com Milei. Veio para o Brasil para ver o Bolsonaro. Isso seria um chute na porta diplomática. Então, a situação é complexa. Para o governo do presidente Lula, que não irá e mandará uma embaixadora que, lembrando, a embaixadora ou o embaixador de qualquer país é o representante oficial do presidente nesse país. Por isso o Brasil foi representado pela embaixadora na posse do ditador Maduro. Será representado pela embaixadora ou embaixador na posse do presidente Trump, o que coloca o Brasil em igualdade de condições aos Estados Unidos e à ditadura venezuelana. Que foi, Piperno? Remate. Não, quando o Segré falou que o Trump talvez venha ao Brasil, mas ele vai lá para o Reaça-Palusa, lá em Camboriú. Não se sabe, mas seria, diplomaticamente, seria uma situação muito ruim para o governo.